Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos tratar aqui da Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, se esse vídeo faz sentido aí, e também pedir para você se inscrever no canal. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas. Por favor, faça a inscrição e também curta o vídeo ou então clique no botão hypar para ajudar a alcançar mais pessoas o nosso vídeo aqui tão didático e trazendo informação bem relevante, tá bom? Lembrando que o material dessa lei aqui está na descrição do vídeo, juntamente com o curso completo, né? A gente está fazendo da ALES, que cai a Lei de Acesso à Informação. Assim que a gente fizer outro curso que também caia essa lei, a gente vai colocar na descrição e no comentário fixado o curso completo que tem essa lei, ok? Vamos lá para o nosso roteiro da apresentação de hoje. No roteiro aqui, vamos discutir o que vamos aprender, certo? Primeiro, a disposição geral da lei, que fala sobre a abrangência, o sujeito e as diretrizes da lei. Depois, vamos falar sobre a divulgação e transparência ativa. Vamos ver aqui os deveres de publicar, independentemente de pedido, isso está na lei, certo? Vamos ver mais à frente. Logo após, a gente vai ver os procedimentos de acesso, como pedir, os prazos, que cai muito em prova, e também os recursos. Depois, a gente vai ver as questões do sigilo e da restrição, aquela parte lá de sigilo que é ultra secreto, secreto, reservado. E, por fim, a gente fala das responsabilidades civis, né, e penais, que são aquelas sanções, ok? Vamos introduzir aqui sobre o que é a lei. Para começar aqui, pessoal, vamos entender o que significa, né? Qual é a premissa básica da lei. Essa lei, pessoal, ela veio para regulamentar o direito constitucional de acesso à informação pública, ok? Que já estava prevista na Constituição, especificamente no artigo 5º, 37 e 216. Essa lei já tinha na Constituição. Ela aqui só teve uma abrangência maior para especificar o que, que ela vai detalhar. A grande virada de chave que você precisa entender, o princípio fundamental da lei, é a regra da publicidade. Okay? Como regra, a lei deve manter o status de publicidade. Todas as informações públicas devem ser publicadas e acessíveis a todos. A exceção é o sigilo, como vamos ver mais na frente. Isso significa que todo dado gerado e guardado pelo Estado pertence ao cidadão, porque ele paga os impostos, né? Nada mais justo do que ele ter uma transparência em razão dos impostos pagos por ele. Ok? Vamos agora, e no final aqui tem até uma dica de prova, que a lei, pessoal, diferentemente das outras leis, ela foi publicada 180 dias após, quer dizer, entrou em vigor 180 dias após a sua publicação. A maioria das leis ela entra em vigor assim que a lei é lançada, certo? Imediatamente. Só que a lei não, a lei entrou 180 dias depois da publicação. Além disso, ela serve para todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, bem como todos os entes federativos também, a União, os estados, DF e município. Ela tem uma abrangência muito grande, ok? E a quem se aplica a lei. Dando continuidade aqui no nosso estudo, a lei, muitos candidatos em concurso acham que a transparência se aplica apenas ao órgão do governo, mas, na verdade, entidades privadas sem fins lucrativos que recebem algum tipo de dinheiro público também estão submetidas a essa lei, ok? Principalmente as OCIPs, né, que são organizações civis de interesse público, além de outras organizações sociais e qualquer tipo de entidade que firme convênios, contrato de gestão, termo de parceria ou repasses com o Estado. Se recebeu dinheiro do Estado, está sujeito à lei. No entanto, há um detalhe crucial, ok? Um detalhe crucial. A aplicação das regras ocorre no que couber. E as obrigações de publicidade e transparência dessas instituições que recebem dinheiro público, né, se restringe estritamente àquela parcela de recursos recebidos à sua respectiva destinação. O restante das movimentações financeiras particulares da entidade
continua sendo privado, só a entidade que tem aquela informação. Agora, se recebeu dinheiro público, ele tem que mostrar aonde está gastando para o povo ter o acesso, ok? Vamos dar aqui continuidade falando aqui do artigo 4º, né? Que é um conteúdo aqui que cai muito em prova sobre os conceitos, ok? Conceito de informação, informação sigilosa, documento e informação pessoal. O primeiro conceito que é muito importante é o de informação, que compreende quaisquer dados, processados ou não, que estejam contidos em qualquer tipo de meio, certo? Seja suporte ou formato. E também que sejam utilizados para a produção ou para a tramitação de conhecimento. Já a parte do documento, pessoal, é um conceito também que cai muito em prova. É definido pela lei da seguinte forma: trata da unidade de registro dessas informações, né? Tem a informação, que é o primeiro conceito. O documento é a unidade de registro das informações, ok? Qualquer que seja suporte físico ou formato, pode ser num pendrive, pode ser num disquete, por exemplo, que é muito difícil agora ter, pode ser em qualquer tipo de suporte em que ele foi registrado. Quando essa informação quanto essa informação exige um cuidado especial, entramos no conceito de informação sigilosa, que é aquela informação submetida temporariamente à restrição de acesso público, ou seja, temporariamente, tem um limite, pelo fato de ser considerada imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E, por fim, a lei conceitua também a informação pessoal, que é essa última aí, que é aquela estritamente relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Atenção para esse nome, é identificada ou identificável, cai bastante prova, possuindo regras próprias de proteção à intimidade e à privacidade do cidadão. Okay? Esses conceitos caem demais em prova de Spenker. Decora essa parte aqui que é sucesso. Vamos agora para o capítulo 2, falando da transparência ativa, certo? Que está previsto no artigo 8º, ok? Esse conceito, ele representa o dever que os órgãos públicos têm de divulgar informações por iniciativa própria, ou seja, independentemente de qualquer solicitação ou pedido do cidadão, em um local de fácil acesso, e também inclui obrigatoriamente o meio da internet para fazer essa divulgação, ok? O rol de informações que deve estar disponível nos portais de transparência é extenso e muito cobrado em prova, certo? Os órgãos eles devem publicar sua estrutura organizacional e competência, todos os repasses e transferências dos recursos financeiros, ok? E também é obrigatória a divulgação detalhada do procedimento licitatório, dos editais, por exemplo, o edital de concurso público, o edital de uma licitação, os contratos firmados, além de dados completos sobre os programas, ações, projetos, obras em andamento, para facilitar a vida do cidadão. A lei também exige uma publicação das respostas às perguntas mais frequentes da sociedade, as famosas FAQs, que é as perguntas mais frequentes que o pessoal faz. Por fim, guarde uma exceção muito importante aqui. Os municípios de pequeno porte, eles definem município de pequeno porte que tem até 10 mil habitantes, estão dispensados dessa obrigação de divulgar todas essas informações na internet. Contudo, há uma pegadinha. Essa dispensa não atinge os dados orçamentários, que continuam sendo obrigados a ser publicados em tempo real na rede por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Só quem tem menos de 10 mil habitantes, ou até 10 mil, ok? Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal continua valendo, ok? Só agora vamos falar da diferença da transparência ativa da transparência passiva. Qual é essa diferença aqui que cai muito em concurso público? Primeiro, começando aqui com a transparência ativa, ela ocorre quando há publicação espontânea e proativa de informações de interesse geral por parte do órgão público, ou seja, a instituição ela se antecipa e disponibiliza os dados como por exemplo as despesas, as licitações, os contratos, sei que ninguém
precise solicitar. Já no caso da transparência passiva, que ocorre muito assim em questão de concurso, acontece quando o Estado ele adota uma postura de resposta. O cidadão ele toma a iniciativa, faz o pedido, né, específico da informação do seu interesse. Para esse cenário, o Estado ele tem um prazo de 20 dias para responder, sendo permitida a prorrogação por mais 10 dias, desde que haja uma justificativa expressa. Para ficar bem fácil de visualizar na prática, pense no seguinte: quando você entra no portal da transparência do governo federal para checar os gastos com diária de um ministro, por exemplo, você está utilizando a transparência ativa, porque isso fica para todo mundo ver. E é uma consulta de informação sem precisar de autorização nenhuma. Agora, se você entrar para protocolar um requerimento formal no SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, solicitando a cópia de um documento específico que não está publicado na internet, você está ativando a transparência passiva. Você vai receber essa informação, né, do órgão público. Aí tem um prazo de 10 dias, na verdade tem um prazo de 20 dias e mais 10 dias por alguma justificativa do órgão por esse atraso, ok? Vamos aqui dar continuidade falando agora sobre como fazer esse pedido de acesso. Pessoal, o pedido, a regra é desburocratizar o direito do cidadão. A primeira grande regra para as provas é o seguinte: não pode exigir motivação. Isso significa que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode solicitar informação aos órgãos públicos sem a necessidade de justificar o porquê do interesse ou o que vai fazer com aquele dado, certo? O Estado ele não pode criar barreiras, por exemplo, para você buscar uma informação sua, né? Não pode questionar isso. Além disso, a lei também estabelece que o serviço de busca e o fornecimento de informação são totalmente gratuitos. Você não precisa pagar para ter acesso à sua informação. A única exceção financeira permitida ocorre quando há necessidade de reprodução física de documentos, né, como a impressão de cópias de algum processo ou a gravação de mídia, gerando uma cobrança que deve limitar estritamente ao preço de custo dos materiais utilizados. Mesmo nessa hipótese, também a lei garante a isenção total de cobrança para todas as pessoas que declararem hipossuficiência, ou seja, aquelas pessoas que são muito pobres, né, e não têm valor financeiro para arcar com as despesas, ok? Só uma coisa que cai muito em prova são os prazos. E aqui, com a lei de acesso à informação, não é diferente. Para vocês não confundirem na hora da prova, é só pensar como se fosse uma linha do tempo, contando uma história de um pedido que você faz ao governo. Tudo começa no dia que você protocola o pedido. A partir daí, o relógio começa a correr e o órgão público ele tem 20 dias para te responder. Dentro desse tempo, o funcionário precisa te dar informação, dizer onde você pode encontrar esse documento ou explicar o motivo de estar te negando o acesso. Mas imagine que você pediu um documento muito antigo, né, que está guardado em um arquivo físico em outra cidade, por exemplo. Aí o órgão vai precisar de mais tempo para fazer essa busca. Por isso, a lei permite uma prorrogação de mais de 10 dias. Só que esse detalhe importante cai muito em prova. Essa folga ela não é automática, a folga de 10 dias. O órgão ele é obrigado a te enviar uma justificativa por escrito durante aqueles 20 primeiros dias, avisando que vai precisar de um tempo extra de 10 dias para conseguir dar uma resposta para você. Agora, se a resposta chegar e o governo disser, não vou dar essa informação, você não precisa aceitar isso calado, né? A lei te dá o direito a reclamar e você tem um prazo de exatamente 10 dias para entrar com um recurso. E o seu momento de contestar a decisão é de 10 dias. Não esqueça, o recurso é 10 dias. Aí essa autoridade superior não pode ficar enrolando. Ela tem um prazo curto de apenas 5 dias para decidir o recurso, certo? Você tem 10 dias para fazer o recurso, fez o recurso, a autoridade tem 5 dias para decidir se ela concorda com você e manda liberar o documento ou se mantém a negativa e explica o porquê que está te negando aquele documento.
Aí aqui o fluxo recursal no Poder Executivo Federal, tá, pessoal? Vamos entender aqui. Imagine que seu pedido de informação ele foi negado e você entrou com aquele primeiro recurso de 10 dias, né? Você tem 10 dias para fazer o recurso. Aí o que acontece? Se a resposta continuar sendo não, é que muita gente escorrega na hora da prova, né? A lei ela estabelece que você pode recorrer a um órgão externo e especializado, chamado Controladoria Geral da União, a CGU. Contudo, preste muita atenção. Um detalhe do artigo 16. O recurso à CGU só é cabível após você ter submetido a sua reclamação a pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior dentro do próprio órgão que negou aquela informação original. Em termos práticos, você não pode pular etapas, certo? Primeiro você reclama com o chefe de quem te negou aquele acesso. Se ele mantiver a negativa, aí sim você abre a chance, né, para a CGU. Aí é a CGU que vai resolver esse BO. Por outro lado, se o cenário mudar completamente, se o motivo da negativa não for uma simples burocracia, mas sim o fato da informação estar guardada sob segredo de Estado, aí sim o seu objetivo é de pedir a desclassificação, né, do sigilo, que aqui já está em sigilo de Estado. É um caso maior, a regra é diferente. O seu recurso ele deve ser direcionado diretamente ao ministro de Estado, que é ele que cuida dos casos de sigilo, certo? Aí essa distinção é crucial. A CGU é quando não tem o, o segredo de Estado. Aí o ministro de Estado é quando tem o famoso segredo de Estado, que o seu documento que você quer é muito sigiloso, ok? Só entrando aqui no capítulo 4, vamos falar de quando o sigilo ele é permitido. O artigo 23 detalha as hipóteses em que o sigilo é legítimo. Uma informação só pode ser classificada como secreta se a divulgação colocar em risco os interesses vitais do país. Isso inclui ameaça à soberania nacional, prejuízo às relações internacionais, risco à segurança da população ou estabilidade financeira do país. Vazamento também sobre os planos das Forças Armadas ou comprometimento de atividades com a inteligência e investigação que estejam em andamento. Isso tudo gera o famoso sigilo. Contudo, guardem bem a regra do artigo 21. O sigilo nunca é absoluto, tem uns tempos, né? A lei proíbe expressamente a restrição de acesso à informação necessária à tutela de direitos fundamentais. Além disso, documentos que versem sobre violação dos direitos humanos praticados por agentes de Estado jamais podem receber qualquer tipo de classificação de sigilo, ok? Nesses casos, o interesse da justiça e da dignidade da pessoa humana supera qualquer argumento de segurança, beleza? Nunca pode ser por um tempo sigilo eterno, né? Sigilo, na verdade, é eterno, e também não pode afetar os direitos humanos, ok? Vamos aqui aos graus, né? Graus e prazos de classificação dos sigilos, isso cai muito em prova, muito mesmo. Primeira regra que despenca em prova é o marco inicial. O prazo de restrição ele começa a contar obrigatoriamente a partir da data de produção da informação, ok? A data de produção da informação e não do momento que decidi carimbar o documento como secreto, é no momento da data de produção. Além disso, a transparência é resguardada pelo fato de que esse tempo termina, certo? A informação se torna automaticamente pública quando o prazo termina. Temos aqui três tipos que a gente vai ver também lá na frente. O ultra secreto, prazo de 25 anos. O secreto tem 15 anos, né? E o reservado tem 5 anos. A partir que esse passo termina, aí já é disponibilizado automaticamente para o público, sem precisar de nenhuma burocracia ou uma nova autorização para ser liberada. Outro detalhe importante é que a autoridade não é obrigada a definir o fim do sigilo apenas usando uma contagem de anos. Ela pode também fixar a ocorrência de um evento futuro como um termo final, desde que o prazo máximo da lei não seja estourado, certo? Ou seja, quando for, por exemplo, um sigilo ultra secreto, não pode estourar os 25 anos. Beleza?
No momento de escolher o grau de proteção, a administração ela deve sempre adotar o critério menos restritivo possível, avaliando a real gravidade do risco e escolhendo o menor tempo viável do segredo, ok? Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo para ver quem pode classificar essas informações como ultra secreto, secreto e reservado. Vamos lá. Vamos entender aqui. A lei ela cria uma pirâmide de competências bem rígida. No topo, para classificar um documento como ultra secreto, que é o nível mais alto, a competência é restrita ao presidente da República, ao vice-presidente, aos ministros de Estado, aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e aos chefes de missões diplomáticas permanentes no exterior. Um detalhe vital na sua prova é que a lei permite que essas autoridades deleguem suas competências para outros servidores, mas é expressamente vedada a subdelegação. Não pode aquela pessoa que foi delegada delegar para uma outra. Ou seja, a subdelegação é proibida, agora a delegação é permitida. No grau do meio, para carimbar os documentos como secreto, nos termos da lei, né, as mesmas autoridades de nível anterior é permitida, mas a lei também amplia para para poder os dirigentes máximos da administração indireta também poder classificar os documentos como secreto, certo? Os titulares de autarquia, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, por exemplo, pode fazer isso, tá bom? Por fim, na base da pirâmide temos o documento classificado como reservado, além de todas as autoridades que a gente já mencionou, né? Aqui também ganham os poderes os servidores que exercem as funções de direção, comando ou chefia, ok? Que é uma responsabilidade maior naquele cargo que a pessoa tem, no Poder Executivo Federal. A lei também exige que o servidor ocupe um cargo de nível CCE ou FCE13 ou superior, que possua também uma hierarquia dentro da estrutura de cada órgão com regulamentação própria, ok? Atenção para essas novidades aqui. Isso aqui pode cair na sua prova, caso seja uma prova muito concorrida. Essa parte aqui do reservado, com certeza, possivelmente vai cair se for uma questão bem complicada. A classificação ultrasecreta ela é delegável, mas é vedada a subdelegação. Atenção para a subdelegação que ela não pode, ok? Dando continuidade aqui, vamos analisar agora os artigos 31 e seguintes, que fala sobre a proteção especial e muito cobrada em prova, que são as informações de defesa dos direitos individuais do cidadão, a proteção especial que traz o artigo 31. A regra geral é que vocês precisam decorar que qualquer informação que trate sobre a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem de uma pessoa, ela tem o acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos, contados obrigatoriamente a partir da data de sua produção. Ou seja, a vida privada, a imagem da pessoa, a honra, ela tem o prazo de 100 anos de acesso restrito àquela pessoa, ok? Mas, posteriormente, a gente vai ver que tem algumas exceções. Um detalhe que cai muito sobre essas restrições é que ela acontece de forma automática, ou seja, independe de qualquer ato formal de declaração de sigilo por parte de uma autoridade, certo? É um direito do cidadão. Contudo, o artigo também traz exceções. As exceções é o seguinte: o Estado ele pode acessar ou liberar essas informações sem a necessidade de consentimento do titular. Isso aqui cai muito em prova, sem a necessidade do consentimento, em 5 cenários. Grave esses 5 cenários aqui, ó. O primeiro deles aqui, ele pode, para a realização de diagnóstico médico quando o paciente estiver em situação de incapacidade física ou mental, também para fins estatísticos de pesquisas científicas que tenham um evidente interesse público, ok? Desde que vedada a identificação direta da pessoa. As pesquisas do IBGE, por exemplo, é um tipo de pesquisa que trata de informações da vida privada da pessoa, só que tem um porém aí, que essa pesquisa ela é meramente estatística. Os dados são anonimizados e não dá para saber quem é que forneceu aquele dado, ok?
É uma pesquisa que o governo faz que se enquadra em um exemplo aqui da lei. Okay? Para a defesa também de direitos humanos, é também permitido, e também para a proteção do interesse público geral dos proponderantes, ou seja, daquelas pessoas que estão fornecendo os dados, ok? Vamos agora continuar aqui sobre as condutas ilícitas dos agentes públicos elencados no capítulo 5º, ok? A norma ela traz uma lista rígida de condutas ilícitas praticadas por agentes públicos que geram responsabilidade administrativa imediata e que, a depender do caso concreto, podem ensejar também em um processo de ato de improbidade administrativa, que já é outra lei. Entre as condutas puníveis, a lei destaca o ato de recusar, retardar intencionalmente, ou seja, por querer, ou fornecer de forma proposital uma informação incorreta ao cidadão. É até um ferimento ao código de ética, como a gente vai ver posteriormente nas próximas aulas, a gente vai tratar de ética também. Também configura uma infração gravíssima destruir, subtrair, ocultar ou desfigurar documentos públicos, bem como agir com dolo ou evidente má-fé na análise e na tramitação de processos de seu acesso, ok? Na linha de gravidade, o servidor ele responde se divulgar informações sigilosas ou pessoal de forma indevida, ou se utilizar do seu poder para impor sigilo sobre um documento com o objetivo oculto de obter proveito pessoal ou esconder um ato ilícito da administração. Isso também é uma multa, é uma punição muito grave. Tá? No slide posterior a gente vai ver os tipos de punição. Com essas regras de responsabilização, a lei ela garante que a transparência ela seja cumprida e pune quem tenta, na verdade, manter o Estado sob segredos ilegais. Ok? Vamos agora entender mais sobre as sanções que eu tanto comentei. Atenção aqui para a multa, é muito importante. A multa cai muito em prova. Por quê? A multa ela pode ser acumulada com qualquer outra advertência. Ok? Ela estabelece, a primeira sanção é simplesmente a advertência, é a mais branda, né? Aplicada para falhas mais leves. Em seguida, temos a multa, que possui um caráter financeiro, né? A pessoa paga dinheiro, na verdade, a intenção dela é essa. A lei também prevê a rescisão de um vínculo já existente com a administração pública, como o cancelamento de um contrato ou um convênio. Outra punição severa é a suspensão de licitação. Essa daqui ela pode ocorrer por até 2 anos. E, por fim, temos aqui a declaração de inidoneidade, que é a punição mais severa, certo? Que pode ter até reabilitação por atualidade máxima caso não cometa outro ato ilícito. E pode ser cumulativamente ser acionado cumulativamente a multa, que ela pode ter a multa mais a advertência, por exemplo, pode ter a multa mais a rescisão de um vínculo, a multa mais a suspensão, ok? A multa ela pode ter um caráter cumulativo, ok? Vamos agora falar sobre a proteção ao servidor que denuncia. Muitas vezes o servidor ele presta denúncia e vamos ver o que ele ganha com isso, ok? Um mecanismo fundamental de integridade introduzido diretamente ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que está na Lei 8.112, que muitos alunos estudam, né? Por meio do seu artigo 16A, é uma alteração histórica que também foi trazido pela própria lei. Na prática, esse artigo ele estabelece que nenhum servidor público poderá ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa por dar ciência a uma autoridade superior ou qualquer outra autoridade que é competente sobre informações a respeito da prática de crimes ou de atos de improbidade administrativa de que ele tenha tomado conhecimento. Ou seja, se ele tomou conhecimento, ele vai lá e denuncia. Isso significa que a lei criou uma blindagem jurídica expressa para o famoso denunciante. Como regra, o mesmo, quer dizer, o denunciante, o servidor que tenha obtido a informação sigilosa ou documento restrito no exercício regular de suas funções ou do seu cargo, ele não poderá sofrer perseguições, processos disciplinares ou punições
por parte dos seus chefes, por fato de ter levado o caso de corrupção, por exemplo, ou ilegalidade ao conhecimento das autoridades investigativas. A intenção é clara, a lei ela tenta encorajar, né, as pessoas a tentar denunciar crimes que sejam feitos na própria administração. Por isso que o servidor público tem a famosa estabilidade. Por isso que ele pode fazer a denúncia sem se preocupar com o seu cargo, ok? Vamos tratar agora das comissões mistas de reavaliação de informações. Fechando aqui a parte, né? Vamos agora das comissões mistas, que também tem o nome de CMRI, Comissão Mista de Reavaliação de Informação. É um órgão, né, colegiado fundamental que atua no controle de segredo de Estado, além de entender a função de núcleo da Secretaria de Credenciamento. O ponto crítico aqui para a prova envolve a classificação automática de documentos. A lei ela determina que todas as informações ultrasecretas e secretas devem ser revistas a cada 4 anos, ver se está ainda em ultrasecreta ou deixa em secreta. Se a CMRI não deliberar sobre essa revisão dentro dos prazos regulamentares, as informações perdem, olha só, elas perdem o segredo e são automaticamente desclassificadas, tornando-se públicas, ok? A cada 4 anos ela tem que ver se continua secreta, se continua secreta, né? Se ela não vê, automaticamente ela fica pública essa informação. Isso aí cai muito em prova. Além disso, vale destacar uma regra muito cobrada. A prorrogação do prazo de uma informação ultra secreta é perfeitamente possível, mas fica rigidamente limitada a uma única renovação. A ultra secreta ela pode ser renovada, ok? Mas é uma única renovação. Por fim, a estrutura conta com o Núcleo de Segurança e Credenciamento, o NSC, que foi instituído diretamente no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Este núcleo ele possui uma função puramente técnica e administrativa. Ele é o responsável exclusivo por realizar o credenciamento de pessoas e de entidades privadas para que elas possam legitimamente ter o acesso, né, e realizar o tratamento de informações sigilosas no Brasil. Tá bom, galera? E assim a gente termina a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que é o resumo completo aqui dos prazos. Cai muito em prova. Essa tabela de prazo maravilhosa. Tá aqui na descrição o material para você se garantir na sua prova. Não sabe porque já tem questões sobre esse tema. Se você gostou do vídeo, deixa logo o seu like. Compartilha aí com um amigo que está estudando essa lei, tá bom? Vai ajudar demais o compartilhamento e o like também no nosso canal. Fala pessoal, agora vamos resolver questões da Lei Federal 12.527, a famosa Lei de Acesso à Informação. A LAI. Vamos lá para a primeira questão. Nos termos da legislação que dispõe sobre o acesso às informações, subordinam-se ao regime da referida lei os seguintes entes, exceto ele quer qual é os entes que estão subordinados à lei. Vamos lá. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, ok? Excluindo-se as cortes de conta? Não, é incluindo. Tá errado. Olha, uma palavra, a questão fica incorreta. Muito cuidado a palavra completa. Leia a lei completa. Ó, nessa parte aqui, até aqui tá correto. Ok? Até aqui tá correto. Quando chega aqui, já está incorreto, porque as cortes de contas estão incluídas dentro da parte dos órgãos e dos poderes legislativo e executivo. Então, ele queria exceto, é a letra A, logo de cara. Vamos ver os outros. Órgãos públicos integrantes da administração direta do Ministério Público, correto. Letra C, autarquias e as fundações públicas também faz parte da lei. Empresas públicas e sociedade economista também faz parte. Entidade controlada direta ou indiretamente pelos municípios também. Então, a única incorreta é a letra A e é o nosso gabarito. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: no que concerne às entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para a realização de ações de interesse público, assinale a alternativa correta. Letra A.
não se aplicam as disposições da referida lei a essas entidades, visto que o regime de transparência é restrito apenas às pessoas jurídicas de direito público. Não, pessoal, a gente acabou de ver na questão anterior que a área de direito privado, prestador de serviço público, também entra. Letra B. A publicidade a que estão submetidas refere-se à totalidade de suas movimentações financeiras e patrimoniais, independentemente da origem de recursos. Não é independentemente, não. Okay? Só aqueles recursos públicos que entram na empresa. Aplica-se às disposições da lei no que couber, desde que o recurso seja recebido exclusivamente, olha, cuidado com essas questão de exclusivamente, ó, exclusivamente mediante contrato de gestão ou termo de parceria. Não é exclusivamente, ele traz um rol exemplificativo, ok? Letra D. A publicidade a que estão submetidas refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos, exatamente, e sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas que lhes sejam legalmente obrigadas. Exatamente, letra D está de acordo com a lei. Então, segunda questão, letra D, o nosso gabarito. Vamos para a terceira e última questão de hoje. Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. O artigo 3º estabelece diretrizes para a execução desses procedimentos. Assinale a alternativa que apresenta uma diretriz incorreta ou em desacordo com o texto legal. Letra A. Observância da publicidade como preceito geral e de sigilo como exceção. Letra B. Divulgação de informações de interesse público, desde que haja solicitação prévia e justificada do cidadão. Letra C. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Letra D. Fomento ao desenvolvimento de cultura de transparência na administração pública. E, por fim, a letra E diz que é o desenvolvimento do controle social da administração pública. Qual é o gabarito da terceira? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo. O material dessas questões, juntamente com os slides que você viu, está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos aqui ver quantas questões ao total vai ter. Essa lei aqui tem ao todo 38, são 38 questões ao todo, tá, pessoal? Do jeito que aqui é mais focado na banca IDECAM, que vai fazer o concurso da Alesse. Para quem está estudando a LAI, também serve, porque são questões atuais de 2026, ok?